Procedimento de apuração de ato infracional. O procedimento de apuração de ato infracional é composto pelas seguintes etapas: A fase policial, B. Fase ministerial, C. Fase judicial. Fase policial está prevista nos artigos 171 a 178 do ECA. Durante essa fase, o adolescente pode ser apreendido em flagrante, caso em que será remetido à autoridade policial. Caso a apreensão se dê por ordem judicial, será remetido ao juiz. Artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. A apreensão de criança será encaminhada ao Conselho Tutelar. A apreensão em flagrante está prevista no artigo 173. Sendo o flagrante em ato que envolva violência ou grave ameaça, lavra-se o auto de apreensão, apreende-se o produto e os instrumentos da infração e requisita-se exames ou perícias que se façam necessárias. Nos demais casos, sem violência ou grave ameaça, a lavratura do auto de apreensão pode ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos artigos 106, parágrafo único e 107, deverá lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente, e apreender o produto e os instrumentos da infração. 3. Requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Vale frisar que a apreensão de criança ou adolescente fora das hipóteses de flagrante sem autorização judicial configura crime previsto no artigo 230 do ECA. Artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Direitos do adolescente apreendido são os seguintes: a identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Artigo 106, parágrafo único. B. A apreensão deve ser comunicada à autoridade judiciária competente. Artigo 106, parágrafo único. C. Comunicação à família do adolescente apreendido, ou pessoa por ele indicada. Artigo 107. Quanto à identificação criminal, aplicam-se as regras do processo penal. O civilmente identificado não estará sujeito à identificação criminal salvo nas hipóteses de dúvida fundada para fins de confrontação. Transporte do adolescente, dar-se-á na forma do artigo 178, e o desrespeito às regras ali contidas é crime previsto no artigo 232. Artigo 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Possibilidades havidas após a apreensão em flagrante estão previstas nos artigos 174, 175 e 176. Liberação do adolescente se dará com o comparecimento dos pais ou responsável, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do MP no mesmo dia ou primeiro dia útil imediato. Artigo 174. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Não liberação do adolescente são os casos previstos nos artigos 175 e 176. Se os pais ou responsável não comparecerem, artigo 174, primeira parte, a contraria o sensu se pela gravidade do ato infracional, e sua repercussão social deva permanecer sob internação para garantia da sua segurança pessoal, ou para a manutenção da ordem pública. Artigo 175.
Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência, primeiro sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará ao adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas segundo nas localidades onde não houver entidade de atendimento. A apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior artigo 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Postura da autoridade policial ao não liberar o adolescente: deve o apreendido ser imediatamente ao MP. Se não for possível, deve ser encaminhado à entidade de atendimento, que fará a apresentação em 24 horas do apreendido. Não havendo entidade de apreendido deverá aguardar na repartição policial em dependência separada da destinada aos maiores. Não sendo o caso de flagrante apreensão por ordem judicial, a autoridade encaminhará ao MP cópia do boletim de ocorrência. Uso de algemas será possível nas mesmas hipóteses permitidas aos maiores nos termos da súmula vinculante 11. Fase ministerial está prevista nos artigos 179 a 182 do ECA. O adolescente com cópia do boletim de ocorrência será encaminhado ao fórum, ocasião em que o cartório fará a autuação com informações do adolescente que será remetida ao MP. O órgão do Ministério Público então fará a oitiva informal do adolescente e, se possível, de seus pais, das vítimas e testemunhas. Se os pais não apresentarem o adolescente, o MP os notificará podendo requisitar o concurso da Polícia Civil ou Militar, artigo 179, parágrafo único artigo 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará aos pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das Polícias Civil e Militar. Caso o MP não providencie a oitiva do adolescente, tal fato não impede de apresentar representação. Segundo o STJ, a GRHC é sobrescrito 244.399/SP julgado, em 27 de novembro de 2012, relator ministro Marco Aurélio Belize. A ausência de defesa técnica na fase ministerial não gera nulidade, mas mera irregularidade, segundo decidido pelo STJ no HC número 109.241/SP, relatora ministra Maria Tereza, julgado, em 17 de março de 2011. Possibilidades dadas ao Ministério Público. Após a oitiva, o MP poderá: a propor o arquivamento. B. Oferecer remissão. C. Oferecer a representação. Artigo 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá: e promover o arquivamento dos autos, e conceder a remissão. 3. Representar a autoridade judiciária para aplicação de medida sócio-educativa. Caso o MP proponha o arquivamento, os autos será remetido ao juiz que, anuindo, arquivará. Caso o magistrado discorde, aplicará o artigo 181 do ECA, remetendo o feito ao Procurador-Geral de Justiça que, discordando do promotor, poderá representar ou designar outro para tanto artigo 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. Primeiro homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Segundo discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecer a representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento, ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Fase judicial está prevista no ECA nos artigos 182 a 198. Será composta das seguintes etapas: 1. Representação. 2.
Rejeição ou recebimento. 3. Notificação dos pais ou responsável e do adolescente. 4. Audiência de apresentação. 5. Defesa prévia. 6. Audiência em continuação. Legitimidade ativa para a representação será sempre do Ministério Público, pouco importando que o ato infracional praticado, se crime fosse, seria perseguido por ação privada. Representação está prevista no artigo 182, consistindo na peça que inicia a fase judicial. Tem como peculiaridade o fato de independer de prova pré-constituída de autoria e materialidade e justa causa no processo penal. Artigo 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada. Primeiro, a representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional. E, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Segundo, a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. Os requisitos da representação são: a. Oferecimento por petição. B. Conter breve resumo dos fatos. C. Classificação do ato infracional. D. Rol de testemunhas, quando necessário. Faculta-se a apresentação oral da representação em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Artigo 182, primeiro. Haja vista que o ECA não prevê o número de testemunhas, aplicando-se subsidiariamente o CPP. Artigo 152. Caput. Recebimento da representação. Uma vez recebida, o juiz decide acerca da decretação ou manutenção da internação nos termos do artigo 184. Também determinará a cientificação dos pais ou responsável pelo adolescente. Primeiro. Artigo 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação. Observado o disposto no artigo 108 e parágrafo 1º, o adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. Segundo, se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Terceiro, não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito. Até a efetiva apresentação ou ato. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Se o adolescente não for encontrado, o magistrado determina a suspensão do processo, bem como a busca e apreensão deste terceiro. Por outro lado, se os pais ou responsáveis não forem localizados, determinará a nomeação de curador especial para o adolescente. Segundo, rejeição da representação. Caberá apelação, por aplicação subsidiariamente o CPC. A audiência de apresentação está prevista no artigo 186. O juiz determinará a oitiva do adolescente, dos pais ou do responsável. Também poderá determinar a opinião de profissional qualificado, relatório polidimensional. Tal relatório não é peça obrigatória ao prosseguimento do feito, segundo decidiu o STJ no HC número 295.176, relator ministro Félix Fischer, julgado em 21 de maio de 2015, artigo 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Primeiro, se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público proferindo decisão. Segundo, sendo fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando desde logo audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Caso o adolescente não compareça à audiência, o magistrado determinará a sua condução coercitiva. A audiência é o momento em que o juiz poderá determinar a remissão. Nos termos da súmula 342 do STJ, anula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. O STJ também entende que é obrigatória a presença de advogado em todos os casos de audiência de apresentação, embora a letra do ECA só mencione no adolescente internado, HC número 147.069/diagonal. MG, julgado em 16 de setembro de 2010, relator ministro Jorge Mussi. O não comparecimento dos pais, por outro lado, não enseja nulidade caso haja nomeação de curador especial, HC número 28.645/diagonal. MG, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado
em 20 de agosto de 2015. O STJ também tem entendimento que o ECA prevalece sobre o CPP no tocante ao momento do interrogatório, HC número 320.876/SP, relator ministro Gurgel de Faria, julgado em 6 de agosto de 2015. Defesa prévia prevista no artigo 186, terceiro, devendo ser apresenta no prazo de 3 dias. Segundo o STJ, trata-se de peça facultativa, HC 156.544/RJ, relatora ministra Laurita Vaz, julgado em 8 de novembro de 2011, terceiro, o advogado constituído, ou defensor nomeado, no prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. A audiência em continuação está prevista no arto do artigo 186. Nela são ouvidas as testemunhas, realizados os debates orais e proferida a sentença ao arto na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária que em seguida proferir a decisão. O STJ entende ser inaplicável o princípio da identidade física do juiz, dadas as especificidades. HC número 164.352/DF, julgado em 19 de outubro de 2010. Relator ministro Gilson Dipp. Contudo, o STJ entende que a apresentação de memoriais orais e escritos é obrigatória sob pena de nulidade. HC número 312.262/S, julgado em 24 de março de 2015, relator ministro Rogério Chit Cruz. Intimação da sentença é regulada pelo artigo 190 do ECA. Artigo 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semiliberdade será feita, e ao adolescente e ao seu defensor e, quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor, primeiro sendo outra medida aplicada, a intimação far-se unicamente na pessoa do defensor, segundo recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Sistema recursal está previsto nos artigos 198 e seguintes do ECA, possuindo as seguintes características: a. Não há exigência de preparo. B. O prazo para interposição é de 10 dias, salvo agravo e embargos de declaração. C. Tem preferência de julgamento e dispensa um relator. D. A apelação tem efeito regressivo. Artigo 198. Nos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se o sistema recursal da Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, com as seguintes adaptações: e os recursos serão interpostos independentemente de preparo, e em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias. 3. Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor, e VAV revogados pela Lei nº 12.010 de 2009, VI, e antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 5 dias, VI, e mantida a decisão apelada ou agravada. O escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independentemente de novo pedido do recorrente, se a reformar. A remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público ou no prazo de 5 dias contados da intimação. O juiz poderá receber a apelação apenas no efeito devolutivo HC número 56.546/PE, julgado em 03, 12.2015, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. A dispensa de preparo somente alcança crianças e adolescentes quando partes autoras ou réis. HC número 672.687/DF, relator ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21 de maio de 2015. Não alcança, por exemplo, o município quando réu em ACP. Se o adolescente manifestou o desejo de recorrer, a juntada de razões tardias pela Defensoria Pública, não impede o conhecimento do recurso. HC número 268.100/SP, julgado em 24 de março de 2015, relator ministro Rogério Chit Cruz.
A súmula 338 do STJ prescreve que aplica-se prescrição às medidas socioeducativas.